Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje a gente vai resolver a prova paulista de Física do primeiro ano do ensino médio 2024, segundo bimestre. Então nós já resolvemos todas as outras provas, do primeiro bimestre e agora a gente vai resolver a do segundo bimestre de todos os anos. Esse vídeo aqui vai se concentrar na prova do primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Primeira questão da prova paulista de 2024, segundo bimestre. É uma questão que mostra aí, então começa com uma imagem, com um ímã e uma bola. Em uma imagem tem um ímã, puxando ali uns clipes, e no outro tem um menino chutando uma bola. Então, a gente tem que interpretar aqui os desenhos e lembrar dos conceitos de física, que no segundo bimestre a gente está estudando forças, leis de Newton. Então vamos lá. A força é uma das ideias fundamentais da física que molda o movimento e a interação entre objetos no universo. Ela está presente em todas as escalas, desde as interações subatômicas até os fenômenos cósmicos. Observe abaixo as figuras que representam o uso das forças. Então, aí tem algumas alternativas para a gente ver se é verdadeira ou falsa, a alternativa. Então, vamos lá. 1. O chute da bola produz uma força capaz de alterar seu movimento, mudando sua velocidade, direção ou ambos. Exatamente. Então, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, a força ela causa uma aceleração que é uma variação da velocidade e também ela pode alterar a direção ou ambos. Então, correto. 2. As forças podem ser classificadas em dois tipos principais: forças de contato, que ocorre quando dois objetos físicos estão em contato direto, e forças de campo, que agem à distância sem o contato físico direto. Então, verdadeiro, Então, existem dois tipos de força: força de contato, que é aquela que os objetos precisam se encostar, e forças de campo, Então, forças de campo, o objeto ele atua através de um campo de força, como é o caso da gravidade, Então, por exemplo, um objeto aqui ele não está encostando na Terra, mas ele está submetido a uma força. A gravidade, a Terra está puxando esse objeto e está puxando através de uma força de campo, como são os ímãs também. Então, os ímãs eles se atraem, mesmo à distância eles se atraem ou às vezes se repelem, depende dos polos, e eles não precisam se encostar. A gente sente a distância, essa força é transmitida através de um campo magnético. Então, verdadeira. 3. A força representada do ímã é uma grandeza capaz de alterar a massa e a trajetória. Então, o erro está aí. A força não vai alterar a massa, O clipe vai continuar com a mesma massa. O que vai alterar aí, assim, a trajetória, mas a massa não. Vamos supor que a massa do clipe seja 5 gramas, você coloca ele numa balança lá, 5 gramas, aí você vai submeter ele à força do ímã, você vai depois colocar ele na balança, ele vai continuar com 5 gramas, não altera a massa. 4, então é falsa 3, 4. As forças de contato são aquelas que demandam contato físico entre os corpos, por enquanto verdadeiro, como a força de atrito, a força normal e a força de tração. Então, verdadeiro. A força de atrito é a força que ocorre quando corpos deslizam. Então, por exemplo, quando a gente anda no chão, tem o atrito, uma roda, ou quando a gente arrasta algum objeto num chão, então vai ter um piso que ele tem mais atrito, menos atrito. Por exemplo, uma borracha, por isso que o nosso tênis ele tem a sola de borracha, porque ele tem mais atrito para a gente não escorregar. Então, uma força de contato. A força normal é a força de reação das superfícies, Então, por exemplo, você tem uma mesa, um objeto está em cima da mesa, ele não afunda porque a mesa está empurrando ele para cima contra a gravidade. Essa força aí que sustenta os corpos chama força normal. E força de tração é aquela força em fios, cordas, Então, algo que está sendo puxado por uma corda, por um fio, por uma corrente, é considerado uma força de tração.
Então, verdadeira, todas aí são forças de contato, tá certo? Então, a resposta aí, apenas as alternativas 1, 2 e 4 estão corretas. Agora a questão número 2 da prova paulista de física de 2024, segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio. Lembrando que a gente está estudando forças, leis de Newton, energia cinética, energia mecânica, basicamente isso, né? Estamos estudando aí mecânica, né? Cinemática foi no primeiro bimestre, mas vamos lá. Leia o texto e responda a questão. Então tem um texto aí falando sobre a segurança no trânsito. Então, de acordo com o estudo divulgado em 2019 pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, no Brasil, a cada hora, em média, 5 pessoas perdem a vida em decorrência de acidentes de trânsito. Nos últimos 10 anos, aproximadamente 1,6 milhão de indivíduos ficaram feridos em acidentes automobilísticos no país. Para reduzir a gravidade das lesões dos ocupantes durante esses acidentes, os fabricantes de veículo têm sido obrigados a implementar sistemas de segurança nos automóveis, tais como o cinto de segurança de 3 pontos, airbags, entre outros. A implementação de sistemas de segurança para reduzir a gravidade de lesões dos ocupantes durante o acidente estão relacionados ao... Então ele quer saber qual que é a lei da física aí que está relacionada com com as lesões, né, com os acidentes de trânsito. Então, o principal aí seria a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, né? Por quê? Porque vamos supor um carro, né? Principalmente ele está falando aí de cinto de segurança, de airbag. O que acontece? Um carro, ele está indo a uma velocidade. Vamos supor que ele está a 100 km por hora. Quando esse carro bate, né, tem um acidente, ele muda sua velocidade drasticamente. Ele está lá 100 km por hora, de repente ele vai para zero. O que acontece com o corpo de quem está dirigindo? Ele continua com 100 km por hora. Esse é o princípio da gravidade, a primeira lei de Newton, que um corpo em movimento tende a continuar em movimento, com a sua velocidade constante. Então, se um corpo está a 100 km por hora, do nada ele para, o carro, o corpo que está a 100 km por hora da pessoa vai continuar a 100 km por hora, então ela vai ser arremessada pelo vidro. É isso que acontece, né? A gente costuma achar que o corpo vai para frente. Na verdade, o corpo não vai para frente, ele só continua o mesmo movimento que ele já estava, né? O mesmo movimento que ele já tinha. E o carro que freou, o carro que mudou o movimento. E aí, para você mudar o movimento desse corpo da pessoa, aí você precisa de uma força. E aí seria, por exemplo, a força do cinto de segurança ou do airbag, que vai acelerar de uma maneira mais amena ali, para o cara não ser arremessado e nem sentir o impacto, né? Então é o princípio da inércia. Questão 3 da prova paulista de física de 2024, segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio. Lembrando que nós estamos estudando mecânica nesse bimestre. Então vamos lá, a gente tem ali um cabo de guerra, 2 cachorros, né? Um Flip e o Dudu, tudo isso dá pra gente ver na imagem. E aí ele fala que os 2 cachorros estão disputando a corda. Ele deu a massa de cada cachorro, então o Dudu tem 5 kg e o Flip tem 4 kg. E ambos puxam a corda com 2 metros por segundo ao quadrado. E aí a pergunta é, qual será a força resultante e com quem ficará a corda? Então, essa questão eu vou resolver ela do jeito aí que vai dar a alternativa correta, porém eu acho que tem um erro, ela caberia até anulação dessa questão, porque se os 2 estão puxando um corpo com 2 metros por segundo ao quadrado, não faz muito sentido isso, porque eles misturaram a massa do cachorro com a massa da corda, né? Quando a força que ele está puxando não tem relação com a massa dele, porque a força está sendo aplicada na corda, não está sendo aplicada nos cachorros, tá certo? Então, na verdade, aí essa questão caberia anulação, mas vamos resolver ela aí como foi a lógica do cara que produziu essa questão aí. Então, o que ele produziu? Ele pegou
é a força resultante, que vai ser a força do Dudu menos a força do Flip, que é só a gente calcular, né? Então, segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Ele deu a massa dos dois cachorros e a aceleração, que é igual para os dois cachorros. Olha como não faz sentido. Se a aceleração é igual, não tem sentido nenhum, na verdade, mas enfim. Aí se a gente calcula a força resultante do Dudu, força igual a massa vezes aceleração. Então vai ser 5 vezes 2, que vai dar 10 newtons. Essa é a força do Dudu. E a força do Flip vai ser 4, massa dele, né, 4 kg, vezes 2 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Então vai dar 8. E aí quando a gente vê, um está puxando com 10 newtons, outro está puxando com 8 newtons, a força resultante vai ser 10 menos 2, que vai dar 2 newtons. Então a resposta aí é: a força resultante é de 2 newtons na direção de Dudu. Portanto, Dudu ficará com a corda. Tá? Então essa é a resposta correta. Questão número 4 da prova paulista de Física de 2024, segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio, que estamos estudando mecânica. Então essa aí é uma questão mais conceitual, mostra ali um skate com um ventilador, né? Então um professor de física realizou a montagem de um experimento intitulado skate movido a ar. Neste experimento, um ventilador alimentado por uma pilha é fixado a um skate de brinquedo. Quando o ventilador é ligado, o skate se move. A imagem abaixo ilustra o experimento. A explicação física sobre o funcionamento desse experimento é: então, a resposta certa é: o skate é impulsionado para a frente devido à reação do ar que é expelido pelo ventilador, de acordo com o princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Então, tem o skate com o ventilador vai jogar o ar para cá, força, ação, o ar vai empurrar o ventilador no sentido contrário, com a mesma força, com a mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, terceira lei de Newton. Toda ação, toda força de ação tem uma força contrária igual, né? Então, se o ar está sendo empurrado para frente, o ar vai empurrar o ventilador e, consequentemente, o skate para trás. Então, aí, essa resposta aí, o skate é impulsionado para frente devido à reação do ar, tá certo? Questão 5 da prova paulista de Física de 2024, segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio. Então mostra aí um lustre, né, pendurado em uma corda, um fio, e aí ele dá a massa do lustre. Então o lustre de 5 kg está suspenso na vertical, aí tem todo o texto. E aí ele dá a aceleração da gravidade na Terra, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. E também dá a fórmula, então é muito fácil, você não precisa nem decorar a fórmula para fazer essa questão. Então ele quer saber qual que é a força de tração do fio que está segurando o lustre. Então se o lustre está lá em equilíbrio, ou seja, ele não está caindo nem subindo, ele está paradinho, estático, existe um equilíbrio de forças. Quais forças são essas? O peso está puxando ele para baixo e o fio está puxando ele para cima. Como ele não se move, o peso vai ser igual à força desse fio, né? E aí forças em fios, cordas, a gente chama de tração. E é isso que ele quer descobrir, qual que é a força de tração. Então a força de tração, como está em equilíbrio, vai ser igual ao peso que está puxando ele para baixo, a força peso. Então é só a gente calcular o peso do lustre, que então peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa é 5, a gravidade é 10, 5 vezes 10, 50 newtons. Então, muito fácil essa questão. Questão número 6 da prova paulista de 2024, segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio. Então, é uma questão do Enem de 2005, ele mostra uma figura. Então a figura, alguém está segurando ali uma garrafa com água através de uma corda, e na outra ponta da corda tem o peso.
E aí ele fala assim: eu vou levantar a garrafa sem puxar o fio ou o peso. Então o que ele faz? Ele gira, aí mostra ali o giro, o peso começa a girar e isso faz com que a corda suba, elevando a garrafa. E aí ele quer saber qual que é a força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa. Então o peso está puxando a garrafa para baixo. Ele quer saber qual que é a outra força que vai levantar a garrafa, né? Qual que é essa força? E aí no caso é a força centrípeta. Por quê? Porque ele está girando e o movimento circular ele acontece através de uma força centrípeta, né? Se a gente está girando lá, pega uma pedra e começa a amarra num barbante, começa a girar, é a força centrípeta, a força que aponta para o centro, que está mantendo aquele movimento circular. Aí no caso é isso que está acontecendo, a força do peso ali está sendo apontada para o centro e o peso está girando em volta do centro devido à força centrípeta. Questão número 7 da prova paulista de Física do primeiro ano do ensino médio 2024, segundo bimestre, então estudo da mecânica. Então ele mostra ali um plano inclinado com 2 pães, né? Ali não parece um pão aquilo ali, mas está escrito pão, então 2 pães ali como se fosse em um supermercado. Então, nos supermercados é uma cena comum observar os pães dispostos em uma prateleira inclinada, como ilustrado na figura abaixo. A intenção por trás deste arranjo é permitir que, ao retirar os pães expostos na frente, aqueles que estão por trás deslizem suavemente pela rampa e ocupem o espaço vazio. No entanto, ocasionalmente, os pães situados mais atrás não escorregam. E isso se deve à presença de forças. Então, você tem 2 pães ali, um mais abaixo, segurando o outro de cima. Quando você tira o de baixo, o de cima escorrega e aí ele vai ocupando ali sempre perto do cara que vai pegar para vender ali, do atendente. E aí a gente tem que discutir as forças aí. Então vamos ver as alternativas, lembrando que essa daqui tem 3 alternativas corretas. Aí a gente tem que descobrir das 5 quais são as 3 corretas. Então vamos lá. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano de apoio depende da área de contato entre as superfícies atritantes. Então, não, a área não tem nada a ver, né? Quando a gente vai calcular força de atrito, FAT é igual a μ vezes N, ou seja, a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito, que aí depende do material, né? Por exemplo, se for uma borracha, se for um chão, por exemplo, se for de cimento, se a gente quer mais atrito, a gente coloca uma lixa para ele ficar com bastante atrito, aumentar esse coeficiente de atrito. Então, depende do coeficiente de atrito, que nada mais é do que o material, né, do que está atritando, e da força normal. Então não depende da área, a área não tem nada a ver aí, essa alternativa está correta, não vamos marcá-la. Outra alternativa, utilizamos o termo força de atrito dinâmico ou cinético quando o pão está deslizando. Então sim, quando um corpo está em movimento, ele tem atrito, mas ele está em movimento, é o atrito dinâmico, tá? Quando ele está parado, por exemplo, o pão não desce ali, igual ele deu a suposição, você tira o pão de baixo, o de cima continua lá e não desce. Aquele atrito é o atrito estático, porque o atrito não deixou ele andar, não deixou ele se mover, então é o atrito estático. Quando ele começa a se mover, acabou o atrito? Não, ele vai continuar atritando, só que já é um outro tipo de atrito, o atrito com ele em movimento, que é o atrito dinâmico. Então, correta essa alternativa. Próxima, uma vez que a força-peso não vence o atrito estático, ele passa a deslizar e ocorre, quer dizer, ao contrário, uma vez que a força-peso do pão vence o atrito estático, ele passa a deslizar e ocorre o movimento, como eu acabei de falar exatamente. Então, ele tem um atrito estático que vai deixar ele parado. Quando a força-peso vencer esse atrito estático, ele vai se movimentar com o atrito dinâmico. Próxima, a força de reação no plano de apoio sobre o bloco é horizontal. Errado, né? A força de reação do plano, ela é
aqui no sentido do plano inclinado, então ele vai ter uma angulação aqui que vai ser essa mesma angulação desse triângulo aqui, tá? Então ela não é horizontal, falso. O pão não desliza devido à força de atrito estático, por enquanto correto, que é aquela que surge do contato entre superfícies e se opõe à tendência do movimento, exato. Então se o pão não está se mexendo, vamos supor, você tirou o pão de baixo, o de cima não desceu, o que não deixou ele descer, apesar de ter a gravidade puxando, foi o atrito estático, tá? E realmente ela surge do contato entre as superfícies, né? O pão está em contato com a ladeirinha ali e o atrito ele se opõe ao movimento, por isso que o pão não desce. Então, a alternativa correta também. Agora vamos resolver a penúltima questão de física do primeiro ano do ensino médio da prova paulista de física de 2024, segundo bimestre. Então nós temos ali a imagem de um homem empurrando um carrinho de supermercado e aí ele pede para calcular o trabalho. E ele dá a fórmula, então é muito fácil, você não precisa nem decorar, não precisaria, né, decorar a fórmula para fazer a prova. Ele dá ali que o trabalho é igual a força vezes a distância, lembrando que trabalho é um tipo de energia cinética de movimento, né? Trabalho é a variação da energia cinética, então a unidade de medida de trabalho é a mesma de energia, que é joules. E aí, para a gente calcular o trabalho, é só a gente multiplicar a força pela distância. Então, se você está empurrando alguma coisa, você está aplicando uma força para empurrar essa coisa, e o trabalho, a energia que você vai consumir vai depender dessa força, se você está empurrando com muita força, com baixa força, e a distância. Quanto mais distante você carregar esse objeto, mais energia vai demandar, né? Então o trabalho é igual a força vezes a distância. Ele já deu ali a força é igual a 5 vezes 10 ao quadrado newtons, ou seja, 500 newtons. E também deu a distância, que é 15 metros. Então, é só você multiplicar ali 500 vezes 15, né? Ou 5 vezes 15. E aí trabalhar com a potência de 10 ali, que vai dar 7.500 joules. Então, até a unidade de medida ele facilitou ali. Ele poderia ter dado um número correto, a quantidade correta, com uma outra unidade de medida que também poderia confundir, mas foi bonzinho nessa questão aí, a prova foi boazinha, né, nessa questão, e essa é a alternativa correta, 7.500 joules. E a última questão da prova paulista de física do segundo bimestre de 2024, do primeiro ano do ensino médio, lembrando que a gente está estudando mecânica nesse bimestre. E ele deu aí um exercício clássico, né? O mais difícil porque foi o único que precisou fazer uma continha mais elaborada, fazer cálculos, isolar, né? Lembrar aí algumas coisas lá de álgebra. E também a questão conceitual, nesse caso aí é uma questão clássica do carrinho de montanha-russa. Então é o seguinte, ele dá a energia total do carrinho, que é quando o carrinho está no ponto mais alto. Então ele fala assim, que a energia, quando o carrinho está lá em cima, antes dele descer, ele deu essa energia. Essa energia é de 360 mil joules, e aí ela vai se transformando. Ora ela é energia potencial gravitacional, ora ela é energia cinética, e ela vai se dividindo, como a gente pode ver nesse gráfico aí. O azulzinho representa a potencial gravitacional, o verde a cinética. A potencial gravitacional é a energia relacionada com a altura. Então, corpos que têm altura, ele tem uma energia acumulada, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui essa calculadora, ela está aqui embaixo.
né? Então ela tem uma energia associada à sua altura. Se eu faço isso, eu dei mais energia para ela, tanto que eu gastei a minha energia, né? Se eu não tivesse energia, eu não conseguiria subir essa calculadora. Então eu transferi a minha energia para ela na forma de altura, está armazenada. Se eu solto, ela imediatamente entra em movimento. Lembrando que a melhor definição de energia é a capacidade que um corpo tem de entrar em movimento. Então se você dá altura para um corpo, você está dando capacidade dele entrar em movimento. Então você está dando energia na forma de altura devido à gravidade. Então é uma energia potencial gravitacional. E a energia cinética é a energia associada à velocidade. Então, um corpo que tem velocidade tem energia, e aí a gente consegue calcular com a fórmula a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade desse corpo ao quadrado dividido por 2. E é isso que a gente vai ter que fazer. Ele deu a energia mecânica inicial total, essa energia não vai se perder, né? Na vida real ela se perde na forma de energia sonora, você vai ouvir o carrinho descendo, né? Todo aquele barulho é uma energia que está saindo dali, então você vai ouvir, é uma energia ali que se perde, o trilho ou o próprio carrinho eles vão esquentar no atrito, então vai perder essa energia na forma de calor, na forma de energia térmica. Então a energia na vida real ela vai se dissipando em diversas formas. No caso aí, toda a energia dele vai virar ou energia cinética ou energia potencial gravitacional. E então o que a gente tem que fazer? Ele quer que a gente calcule a velocidade do carrinho quando ele estiver a 60 metros de altura. Então a gente tem que calcular qual que vai ser a velocidade dele. A gente tem todas as outras variáveis, ele deu a massa do carrinho, que é 450 quilogramas, ele deu a gravidade, que é 10, a altura ele acabou de dar aí, que é 60 metros, e ele deu a energia mecânica total, e a gente já consegue também calcular ali a energia potencial gravitacional, aquela parte da equação, é só multiplicar 450 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 60, e aí a gente tem 270 mil. Então aquela parte ali da equação que a gente já pode isolar, já pode passar para o outro lado, que no final a gente tem que deixar a velocidade sozinha ali de um lado da equação, então é só a gente passar o 270 mil para o outro lado, então vai ficar 360 mil menos 270 mil é igual a 225 vezes v ao quadrado. E aí, se a gente faz essa conta, vai sobrar 90 mil, né? 90 mil é igual a 225 vezes v ao quadrado. Aí, primeiro a gente vai isolar, a gente tem que isolar o v, mas primeiro a gente vai passar, então, o 225. Então, vai ficar 90 mil dividido por 225, que dá exatamente 400, e aí então ficou v ao quadrado é igual a 400, aí a gente ainda precisa isolar esse v, ele está ao quadrado, então é só a gente fazer a operação inversa, então velocidade é igual a raiz quadrada de 400, e aí ele já deu uma raiz exata, uma raiz fácil, que é a raiz quadrada de 400, que é igual a 20, né? E como a gente está calculando, a velocidade é 20 metros por segundo. Então é isso, né? A gente já calculou aí todas as provas do primeiro bimestre, do primeiro ano do ensino médio, segundo ano, terceiro ano, e agora eu resolver essa do primeiro e vou resolver a do segundo ano e a do terceiro ano, do segundo bimestre, e aí eu pretendo fazer vídeo de todas as provas paulistas aí até o fim do ano. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal Física Zeitgeist. Muito obrigado e até a próxima.